Uma decisão do Supremo Tribunal confirma que todas as pessoas condenadas em segunda instância na Justiça vão começar a cumprir pena. A maior parte dos 11 ministros votou para que a decisão tomada no mês passado valha em todos os casos do judiciário brasileiro. Na ocasião, a Suprema Corte do país entendeu que deve haver a prisão imediata de pessoas condenadas na segunda instância da Justiça. Para Carmen Lúcia, presidente do STF, e boa parte do tribunal, a decisão deve combater a morosidade dos processos e a sensação de impunidade, fora o risco de um eventual recurso à terceira instância protelar o cumprimento da pena. Parte do colegiado votou contra, apoiando a defesa de alguns criminalistas de que a medida fere o princípio da presunção de inocência. Quando o processo começa, a presunção de inocência tem peso elevadíssimo. Mas, depois de uma condenação em primeiro grau, esse peso diminui. E depois da condenação em segundo grau, esse peso diminui mais ainda e sobe o peso do interesse do sistema. E agora? Será que vai ter vaga para esses novos presos que vêm aí, nos nossos presídios superlotados? A gente até fez uma brincadeira, não tem nada a ver com isso aqui, na Holanda, que eles estão fechando lá porque eles não têm mais presos na Holanda. Então, mas você viu isso aí agora, né? Que é uma cadeia medieval. Bom, nós conversamos um pouco aqui a respeito de sistema de governo para o nosso país e já trouxemos aqui um entrevistado que falou que o parlamentarismo não é possível no Brasil. Mas hoje, gentilmente, o Dr. Márcio Camarosano, que é especialista em Direito Público e professor de Direito Público da PUC de São Paulo, está aqui conosco. Professor, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, eu é que agradeço. Obrigado. Bom, na sua avaliação, é possível ou não é possível a gente substituir o presidencialismo pelo parlamentarismo? Bom, possível sempre é. Depende única e exclusivamente de uma vontade política majoritária. Se houver uma vontade política, pode haver a instituição do parlamentarismo como sistema de governo no país. Em rigor, nós já tivemos no passado experiência parlamentarista, mas em circunstâncias absolutamente diferentes. Nós nos recordamos, por exemplo, da época da renúncia de Jânio Quadros, em que havia uma desconfiança muito grande com relação ao exercício da presidência da República por João Goulart, que estava inclusive em visita oficial na China. E para que se admitisse o retorno dele para assumir a presidência da República, um conjunto de forças, inclusive dentre os militares, acabou exigindo que fosse aprovada uma emenda instituindo o parlamentarismo para que, com isso, diminuindo os poderes do presidente da República, pudessem deglutir o retorno ao país para exercer a presidência de João Goulart. Nós estamos numa situação completamente diferente, não é? Mas é perfeitamente possível, basta que haja uma vontade política. Se o Executivo e o Congresso Nacional quiserem, especialmente o Congresso Nacional, isso pode ser feito tranquilamente. Agora, não é curioso que não existe nenhum país, nem americano, nem latino-americano, com o sistema de governo parlamentarismo? Bom, há quem diga, eu não estou fazendo essa afirmação, que o presidencialismo, na realidade, só funciona nos Estados Unidos. Porque nos outros países que adotam o presidencialismo, nós vivemos em crises sucessivamente, não é? E os países que supostamente, pelo menos presumivelmente, têm desenvolvido uma maior cultura política, que seriam teoricamente mais desenvolvidos, têm uma forma mais aprimorada de democracia, que é exatamente o sistema parlamentar de governo. Sim, então, no Brasil é possível. Sim. Basta que o Congresso Nacional... Nós temos mais de 30 partidos políticos, como é que vai funcionar isso? Não, mas o parlamentarismo não pode ser instaurado assim. É preciso antes uma reforma política e uma reforma profunda. Nós estamos assistindo dificuldade, por exemplo, com relação à aprovação de cláusulas de barreira. Quer dizer, nós temos 35, se não me engano, países, partidos registrados, e 28 em processo de registro. Isso é um escândalo. Quer dizer, não há sistema de governo que resista a isto. Quer parlamentarismo e nem mesmo presidencialismo. O que nós precisamos de uma reforma política.
meia dúzia de partidos políticos, talvez já fosse mais do que suficiente. É preciso introduzir a fidelidade partidária. Enfim, há uma série de medidas de aprimoramento do nosso sistema para assegurar uma maior legitimidade da representação popular, para que se dê um passo seguinte, que é a instituição do parlamentarismo, mas numa feição que se amolde melhor à cultura política do nosso país. Você acha não é algo que possa ser feito assim, como de uma um hora passo para de outra, mágica, de cair de baixo para cima. Sem Mas preparação não dá. você acha que a maior estabilidade, como no caso do parlamentarismo, em que o chefe de governo está separado do chefe de Estado, por exemplo, na Alemanha, né? Por exemplo, Israel, por exemplo, Portugal, não é verdade? Espanha, Itália. Espanha, Itália, eu não nem falei das monarquias, falei só das O fato é o repúblicas. seguinte, nós temos que considerar dois vetores, ou duas necessidades. Uma delas é de proporcionar uma mobilidade governamental, na medida em que se fizer necessário, quando se verifica que alguém que atua como chefe de governo não corresponde mais às exigências do interesse público, porque acaba por meter os pés pelas mãos. No presidencialismo, não há o que fazer, tem que esperar o decurso do prazo do mandato. De outro lado, nós temos uma exigência de estabilidade institucional. Então, num parlamentarismo bem bolado, se me permite a expressão, com a existência de um gabinete de ministros, com um primeiro-ministro, que pode receber um voto de desconfiança, se assegura uma mobilidade governamental. Mas com um presidente da República, que pode inclusive ser eleito diretamente pelo povo. Como é o caso da Alemanha. E com algumas atribuições que não sejam meramente de alguém figurante, mas com um mandato fixo, nós podemos assegurar uma estabilidade institucional, tendo um primeiro-ministro como chefe de governo e um presidente da República, que pode também ser eleito diretamente pelo povo, aí o presidente sim, como chefe de Estado. Entendo. Quer dizer, eu acho, pelo que você está dizendo, a gente percebe o seguinte: as crises são maiores no presidencialismo, porque ele é ao mesmo tempo chefe do governo, chefe de Estado, tem mandato de 4 anos. Então, nós, inclusive, passamos por uma crise agora. E para trocar pode levar um ano, com um processo prolongado, com todos os percalços que nós passamos assistimos. Isso agora. Todo mundo aqui viu. E com essa sensação de golpe de Estado, que em rigor não existiu. É mais um discurso político. Se nós estivéssemos num parlamentarismo, a mudança, ou o presidente da República, a presidente, teria caído com uma rapidez incrível e sem esse trauma todo. E substituído por alguém do próprio parlamento. Cai o primeiro-ministro, assume um outro. Porque a questão é a seguinte, que presidente da República, no sistema presidencial, pode continuar governando satisfatoriamente quando ele não tem mais sequer 1/3 de apoio na Câmara dos Deputados e 1/3 de apoio no Senado. Cai. O Jânio caiu. É verdade. O Jânio caiu, porque perdeu o apoio. Totalmente. E ele queria, segundo consta, até dar um golpe, fechar o Congresso. Não é? Porque ele queria plenos poderes e, segundo consta, os militares não concordaram com isso. O Collor. Não é? O Collor caiu por quê? Porque ele perdeu perdeu apoio até da família. É verdade. Até da família. É verdade. Denunciado que foi originariamente pelo irmão. Dele. É verdade. Não é? E a Dilma caiu por quê? Porque também perdeu o apoio Porque do Congresso. perdeu o apoio. Além de problemas relacionados com uma eventual incompetência governamental, sobretudo por falta de cintura. O Lula ficou 2 mandatos e saiu com um índice elevadíssimo de aprovação. É verdade. Não obstante alguns problemas que estavam, na realidade, debaixo do tapete. Mas a Dilma caiu por quê? Porque ela perdeu sustentação no Congresso Nacional. Então, e houve todo um trabalho demorado, não é? Isso levou praticamente quase 1 ano, com o país praticamente paralisado, aprofundando-se a crise. Nós estamos vendo agora como o país está, coisa que teria sido resolvida sem qualquer trauma se nós estivéssemos no sistema parlamentar. É verdade. Queria pedir que você ficasse mais um instante aqui conosco, para a gente falar mais um pouquinho. Com licença.
Bom, nós estamos falando um pouco mais a respeito de parlamentarismo. Nosso convidado está aqui conosco recentemente. Até você disse que eu vi o teu artigo publicado no Jornal do Advogado, né? E nós já trouxemos a outra parte aqui. Mas nós esquecemos de dizer que também no Império Brasileiro o regime era parlamentar, pelo menos no segundo reinado. Sim, no segundo reinado. Nós tivemos um longo período de um sistema parlamentar, mas aí uma monarquia parlamentar. Como na Inglaterra tem, como tem na Espanha, que você lembrou agora há pouco. Exato. Aí, entre nós, nada obsta que tenhamos uma república parlamentar. Né? Mas nós tivemos uma consulta popular, você se lembra? Tivemos. 93, né? 93, porque estava previsto na própria Constituição de 88, se não me engano, as disposições transitórias, que depois de 5 anos haveria um plebiscito para definir se seríamos um império ou uma república, se seríamos tema presidencial ou parlamentar. Não é? Eu confesso que na oportunidade eu votei pelo parlamentarismo. Né? Que acabou perdendo. Que acabou perdendo. Eu também votei pelo parlamentarismo. Que acabou perdendo. É que é difícil fazer o convencimento da maioria esmagadora da população brasileira de que é melhor, embora tenha também os seus aspectos negativos, né, o parlamentarismo do que o presidencialismo. Uma das coisas, não, mas esses políticos são tudo aí e tal, imagina se a gente entregar mais poder na mão deles. Mas imagina entregar todo o poder concentrado nas mãos de uma pessoa eleita presidente da República com um mandato e é praticamente imexível, a não ser o trauma de um processo de impeachment, esperando que seja o salvador da pátria. Se nós não fizermos as instituições nacionais funcionarem, se nós ficarmos esperando um Messias, um salvador da pátria, que é isso que acaba sendo esperado de um presidente da República, num sistema presidencial praticamente imperialista como o nosso, nós vamos continuar. Então, a pergunta é, vamos deixar tudo como é que está para ver como é que fica, ou vamos nos esforçar por um aprimoramento também das nossas instituições democráticas? Não é fácil, mas nós não podemos ficar no imobilismo. Tá certo. Professor, obrigado pela aula. O que é isso? Muito grato. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade. Muito grato. E meus parabéns. Muito obrigado. Pelo programa tão bem conduzido. Muito obrigado, professor. Bom, então eu quero lembrar você que nós trouxemos aqui 2 pessoas para falar exatamente o contrário. Mas você tem pessoa para falar o contrário? Lógico. Para você ouvir um lado, para você ouvir o outro lado, depois você formar a sua própria opinião a respeito de tantos assuntos, e um deles agora, você já tem, é o parlamentarismo. A gente volta em 30 segundos.